faz empresas como a Nubank, iFood, Resultados Digitais e Xiaomi crescerem tão rápido e serem tão amadas pelo público? Eu convido agora Carlos Moura, que é ex-líder da vertical de assinaturas da Superlógica e idealizador do Experience, para resolver essa questão aqui no palco. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Seja bem-vindo! Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Deixa eu ver se está tudo funcionando aqui. Como que volta aqui? Acho que eu fiz errado. Voltou. Bom, vamos enrolar aqui então. Deixa eu falar um pouquinho sobre quem que eu sou, né? Para vocês terem uma ideia do que eu faço, do que eu fiz e o que eu estou fazendo atualmente. Eu comecei no mundo de startups, acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha uma agência de comunicação. Eu atendia basicamente empresas de tecnologia e startups. E eu comecei a me encantar com esse mercado, né? Com esse mundo de empresas, com empreendedorismo. Eu sempre trabalhei nas minhas empresas, então eu sempre fui um cara muito empreendedor. E lá por 2013, 2014, eu tive a oportunidade de ser convidado para empreender junto com a Superlógica. A Superlógica, para quem não sabe, é uma empresa que desenvolve um RP para gestão de negócios recorrentes, né? Para condomínios, para imobiliárias, para negócios como o da Assertiva, que precisam cobrar uma assinatura, para escolas, cursos e por aí vai. E foi a partir desse momento que eu descobri um novo mundo, né? Esse mundo de software, da economia da recorrência e por aí vai. E eu quis trazer um pouquinho desse aprendizado que eu tive nesses anos de Superlógica, né? Como foi falado aí, eu fui gestor dessa área da Superlógica de 2014 até o mês passado. Estou me despedindo da Superlógica agora, buscando novos desafios. E eu também idealizei um evento muito legal que eu queria até convidar vocês, que é o Superlógica Experience, que acontece, aliás, nos dias 6 e 7 de junho, aqui no Royal também. É um grande evento que fala sobre economia da recorrência, sobre startups, sobre fintech, pagamento, entre outras coisas. Bom, mas vamos para o que interessa. Deixa eu ver se eu vou fazer certo agora. Acho que não. É para cá mesmo? Ah, foi. Do meio, né? Beleza. Só não está indo. Onde que eu devo apontar? Então vamos. Bom, então vamos falar sobre o que importa, né? Eu quis trazer aqui um pouquinho dos aprendizados que eu vivi no meio de startup, que eu aprendi lendo, participando de palestra, participando de evento, conversando com outros empreendedores. E é provável que vocês já conheçam algumas dessas empresas que estão aqui, né? O iFood, o Nubank, Quinto Andar, Contabilizei, Resultados Digitais, Stone, entre outras. Todas elas têm algumas características em comum que eu queria falar um pouquinho aqui com vocês. Todas elas que estão vendo aqui levantaram rodadas milionárias, né? Você pega lá o iFood, levantou 500 milhões de dólares na maior rodada de investimentos de uma startup brasileira. A Stone fez um IPO e vale mais de 2 bilhões de dólares. Você pega o Contabilizei, levantou mais de 75 milhões. A Resultados Digitais, mais de 100 milhões em 2 ou 3 rodadas. Então, todas elas têm no DNA essa questão do crescimento acelerado, né? De ter uma visão grande, de querer impactar de forma muito forte seus clientes. Vamos lá. E vocês podem se perguntar, né? Mas como que essas empresas, muitas delas aí têm uma reputação muito boa no mercado, né? Como que elas conseguiram conquistar essa reputação, esse número de clientes em tão pouco tempo, né? Eu gosto muito de falar sobre o caso do Nubank, né? Antes de eu falar sobre mentalidade, o Nubank tem menos de 10 anos de vida e nessa semana saiu uma pesquisa que eles foram considerados o melhor cartão de crédito do Brasil. Então, como que pode, né, uma startup que nasceu, sei lá, tem 5, 6 anos de vida,
já impacta milhões de pessoas, está planejando internacionalização. Como que pode uma startup tão pequena, com tão pouco capital, competir com as grandes bandeiras, né? Com Visa, com Master, com os grandes bancos, né? E a resposta está aqui, é mentalidade, né? A mentalidade das empresas, startups, elas são muito diferentes das empresas tradicionais. Então, é isso que faz... Opa, voltou. Então, é isso que faz... Deixa eu jogar para frente aqui. Então, é isso que faz essas empresas terem uma visão diferente do mundo. Se puder passar o slide, não está passando aqui. Então, essa mentalidade, ela tem muito a ver com crescimento acelerado, com velocidade, com aprendizado constante, com encantamento, com servir bem, com usar a tecnologia, com usar o conceito de Lean Startup, ser muito transparente e ter uma cultura de feedback. Então, esses são alguns dos elementos que diferenciam essas empresas, né, das empresas tradicionais. Então, quando a gente olha para essas empresas, o que se destaca é que todas elas têm uma cultura sólida muito forte, né? Realmente a cultura aí é um dos grandes pilares e que realmente diferenciam uma empresa tradicional de uma empresa moderna, né? É muito interessante quando a gente vai fazer uma escolha, né? Eu, por exemplo, gosto muito de olhar para o que está no DNA de uma marca, né? Antes de fazer uma escolha. Então, eu falei aqui no caso do Nubank, né? Que dúvida, né? Será que a gente vai contratar um banco tradicional, uma bandeira de cartão de crédito que não está nem aí para a gente, ou a gente vai usar o Nubank, que não tem taxa, tem um aplicativo onde você consegue resolver tudo, né? Que escolha, né? É muito fácil escolher. E entre outras coisas, né? Eu falo sempre da questão também das operadoras de TV a cabo e do Netflix, né? Olha que diferença absurda, né? Você paga um valor extremamente caro, por exemplo, para ter uma TV a cabo com canais que você vai assistir pouco, sei lá, você paga 200, tem gente que paga R$300 para ter um pacote, né, de TV, de canais, e você paga, sei lá, R$20, R$30 para o Netflix, né? Então, olha que diferença de entrega de valor, né? Quem que realmente valoriza o cliente é muito fácil de perceber, né? Então, para mim, um dos grandes pilares dessas empresas, das startups, dos grandes unicórnios, né, que são as empresas valorizadas aí em mais de $1 bilhão, está na cultura. Eles realmente dão muita ênfase e muita importância para a cultura. E é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Antes de entrar... Pode só passar o slide? Antes de entrar nos aprendizados, eu queria só fazer uma recomendação aqui de um livro muito legal chamado Organizações Exponenciais. Os autores, eles falam nesse livro que você precisa ser adaptável, ágil e rápido, né, para você ser uma organização exponencial. E ele dá exemplos de como que as empresas podem construir esse tipo de cultura e essa visão no dia a dia. Então, eu recomendo aí esse livro. Ele fala dos 4 Ds aqui, eu vou falar rapidinho. O primeiro D é da digitalização, né? Afinal de contas, hoje todos os negócios são digitais, então é preciso usar a tecnologia no dia a dia, porque senão você vai acabar perdendo competitividade, você vai diminuir seu lucro e por aí vai. O segundo D é o da disrupção, ou seja, fazer as coisas de uma forma diferente, que seja melhor para o cliente, mais fácil, mais rápido, mais lucrativo e por aí vai. O terceiro D é o da desmonetização, né? À medida que você vai usando a tecnologia, os serviços em geral tendem a ficar mais baratos, né? Desmonetizar não quer dizer não cobrar, mas sim tornar as coisas mais acessíveis, né? E o quarto D, que é da democratização, né? A partir do momento que você começa a utilizar a tecnologia para automatizar algumas coisas, você democratiza esse acesso também através dos preços, né? Os preços vão ficando cada vez mais baratos. Bom, vamos seguir então para os aprendizados aqui. Eu levantei 15 pontos que eu acredito que a gente possa aprender muito com as startups. O primeiro deles é pensar grande, né? Quando a gente olha para essas startups aí, todas elas têm um pensamento muito grande, né? Algumas até de dominação mundial, né? Como que a gente pode fazer um serviço em grande escala, impactando milhões e milhões de pessoas?
E isso é muito legal, né? Vai ter uma palestra aqui de alguém do iFood. Esses dias eu estava vendo uma palestra do Fabrício Bloise, que é o CEO da Movile, né? Que é a empresa dona do iFood. E ele sempre fala isso de forma muito clara nas palestras deles, né? A gente tem que pensar alto, tem que sonhar grande, tem que fazer um negócio para atingir milhões e milhões de pessoas. Se eu não me engano, o objetivo principal da Movile hoje é atingir 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, né? Então, isso realmente é uma coisa que instiga a gente, né? A sempre querer mais, fazer melhor, atingir muita gente e, claro, né, oferecendo um grande serviço, que é o que importa no final das contas. O segundo aprendizado é que essas empresas, startups, arriscam, né? Elas arriscam ao buscar inovação, né? Se a gente pega 2 exemplos aí que todo mundo deve conhecer, do Uber e do Airbnb, todos eles começaram negócios onde não havia legislação, né? Se a gente para pensar no caso do Uber, alguém se arriscaria a chamar um motorista particular 10 anos atrás para levar você da sua casa para o seu trabalho? Olha que coisa maluca, né? A gente está parando para pensar que a gente está chamando um cara que a gente não conhece, que não está ligado diretamente a nenhuma empresa ou cooperativa, e a gente confia, né? E a Uber falou, não existe legislação, mas a gente vai topar essa briga. E o Airbnb é a mesma coisa, né? Eu não sei se vocês se imaginam entrando num site, escolhendo a casa de um completo desconhecido, em outro lugar do mundo, e alugando um quarto dele. Olha que coisa maluca. E essas empresas, elas passaram e ainda passam por problemas de legislação, né? Em muitos países, em muitos estados e por aí vai. Mas eles arriscam. Então, essa é uma coisa que a gente deve levar para o nosso dia a dia, né? Para o nosso cotidiano de negócio. A gente tem que arriscar fazer mais, porque senão vai vir alguém e vai matar a gente. Então, é bom que a gente esteja à frente nesse ponto. Terceiro aprendizado. Vamos lá. O terceiro aprendizado é que essas empresas vivem em eterno modo beta, né? O modo beta é aquele modo que você considera que o seu produto ainda não está pronto. Ele está em constante evolução. Então, isso é uma coisa muito forte do Google, por exemplo, né? Nada dele ele considera um produto pronto e acabado. Ele está sempre inteirando, pegando feedback dos clientes, fazendo melhoria, olhando para a concorrência, olhando para o mercado e querendo fazer sempre mais. Então, aqui eu queria comentar um conceito rápido, que é o conceito de MVP, né, que é o mínimo produto viável, né? Antes de uma startup partir para desenvolver um produto, uma solução, um serviço, um software, de modo mais completo, ele faz uma pequena versão, um pequeno serviço que vai entregar algum tipo de valor e que é viável comercialmente. Então, ele leva isso para o mercado buscando iterar, que a gente chama, né? Pegar feedback, fazer melhoria e ver se aquilo realmente tem tração, né? Porque qual o sentido da gente desenvolver, ficar meses, anos desenvolvendo um produto e só depois levar no mercado, né? Será que não é muito mais inteligente a gente levar uma pequena versão do produto logo cedo para ver se aquilo faz sentido? Então, isso é um aprendizado muito legal das startups. Então, aqui tem uma frase do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, que ele fala sobre isso, né? Se você não ficou com vergonha da primeira versão, é porque você demorou muito para lançar. Ou seja, quem vem do mundo do software, né, antigamente era muito comum você ficava um ano inteiro trabalhando numa versão de software para ser lançada no começo do ano, né? Quem não se lembra aí dos lançamentos do Windows, né, que demoravam 1, 2, 3 anos para ser lançados. Hoje não, hoje você faz pequenas melhorias e vai lançando todos os dias, conforme o feedback dos clientes. Então, isso é uma coisa muito relevante para os negócios também. Vamos para o próximo. 4. As startups, por definição, fazem mais com menos, né? Se a gente para pensar que a startup, aquela empresa, né, aquele mito, que ela nasceu numa garagem ou num quarto ali de um nerd que estava programando, esse cara teve que fazer muito, né, com muito pouco tempo, porque ele trabalha ou estuda durante o dia, com pouco dinheiro, porque ele não tem acesso a capital. Então, a essência de uma startup é fazer mais com menos. E hoje em dia é possível você fazer mais com menos utilizando a tecnologia e todos os recursos
que ela oferece. Então, antes de pensar em criar um projeto megalomaníaco, com envolver várias pessoas do time, fazer um orçamento para o ano, por que não pensar fazer um negócio pequeno, né? Fazer um MVP, testar, levar para o mercado, ver se tem tração, pegar feedback e só depois pensar em destinar um orçamento, um lançamento maior e por aí vai. Então, esse é o quarto aprendizado. O quinto aprendizado é que essas empresas não param de aprender jamais, né? Se você para olhar uma startup, ela é focada, ela tem que ser uma máquina de aprendizado, né? Porque uma startup vive num ambiente de incerteza, né? Se a gente usa aí a definição clássica do Steve Blank, ele fala que as startups estão num ambiente de extrema incerteza e elas buscam por um modelo escalável e repetível. Então, ela tem que aprender muito, né? Aprender sobre o mercado, sobre processos, sobre como fazer e principalmente sobre o que não fazer. Então, nas startups, há um grande incentivo na capacitação das pessoas, né? Fazer curso, levar para evento, fazer palestra, estudar fora e por aí vai. Então, esse é um grande aprendizado das startups, né? Que elas não param de aprender jamais. Sexto, as pessoas em startups costumam trabalhar com propósito, né? Quando a gente está falando aí de geração Z, millennials e por aí vai, todo mundo quer ter um propósito para chamar de seu, né? A gente até vai ter uma palestra aqui, acho que na sequência, sobre propósito, né? O que é propósito, né? Por que todo mundo hoje está atrás de um propósito, né? E a gente tem que olhar para essa geração e entender o que ela quer, né? Então, isso é uma coisa muito legal de trazer para o trabalho, né? As pessoas querem fazer parte de algo maior, querem se sentir orgulhosos do que estão fazendo e, em certa medida, elas querem mudar o mundo, né? Nem que seja o seu mundo ali, né? O mundo da empresa, o mundo da sua família, da sua cidade, do seu mercado. Então, isso é uma coisa muito interessante também. E é muito mais gostoso também trabalhar com propósito, né? Você se sente muito mais recompensado e, no final das contas, é disso que é feito a vida, né? Propósito. 7. Essas empresas elas são menos hierárquicas, né? Quando a gente está falando de empresa tradicional, a gente está pensando naquele organograma, né? CEO, diretor, gerente, supervisor, coordenador, analista, 1, 2, 3, 4, estagiário e por aí vai. E quando a gente está falando de startup, isso muitas vezes é radicalmente diferente e isso às vezes assusta muitas pessoas, né? Mas se a gente para olhar para as startups, né, como elas foram criadas, né, num ambiente de incerteza, com poucas pessoas, às vezes 2, 3 amigos que começaram um negócio num churrasco, tiveram uma ideia e começaram a fazer, essas empresas já nasceram diferentes, né? Vocês percebem que o DNA delas é totalmente diferente. Então, aqui há uma gestão muito mais horizontalizada, né? As ideias elas acabam passando por muito mais pessoas de diferentes backgrounds, né? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, de diferentes cargos, funções e formações, e as ideias acabam evoluindo de uma forma muito mais rápida, né? Porque não ficam presas ali a departamento, ao diretor que não quer soltar uma informação ou não quer compartilhar. Então, as startups têm isso no DNA, né? De ter uma gestão muito mais horizontalizada. E uma coisa muito legal também é que profissionais experientes e júniores trabalham de igual para igual, né? Não há aquela coisa, eu sou chefe, cala a boca, faz o que eu estou mandando. Então, na startup, as discussões costumam ser muito mais frequentes e não tem muito essa questão de, eu sou mais velho, eu que mando aqui, e você faz. Isso é uma coisa muito legal. Não quer dizer que não tem hierarquia, né? Obviamente, você tem que ter quem toma decisões e quem se responsabiliza por elas também. Vamos para 8 aqui, eu vou tentar dar uma acelerada que o tempo está curto. O aprendizado 8 é que essas empresas são transparentes, né? Elas vão além dessas ferramentas de moda, né, que a gente vê falar por aí, Slack, Workplace e por aí vai. Elas realmente fazem questão de se comunicar de forma transparente, tanto com o seu público interno,
que são os funcionários, colaboradores e por aí vai, quanto com o público externo. Então, isso acaba criando um sentido de propósito e um engajamento muito mais forte entre as pessoas e os clientes, né? Dando aqui o caso do Nubank, de novo, que eu lembrei agora, quando teve aquela questão do Banco Central de mudar, eu não lembro agora exatamente o que era, o repasse para lojista e tudo mais, o Nubank foi a público e se expressou, né? Falou que estava realmente pensando sobre aquilo. Então, essas empresas, elas são, tá no DNA delas também se comunicar de forma transparente, passando as coisas boas e as coisas ruins, né? Todo mundo sabe que startup também, a mortalidade de startup é muito grande. Aprendizado 9, elas criam verdadeiras máquinas de vendas, né? Se a gente para olhar todas aquelas empresas que eu citei, todas elas têm um componente muito forte de saber se vender, né? Como as startups são criadas nesse ambiente de incerteza, elas têm que se preocupar desde o momento 1 em vender, né? Não tem outra escolha. Se não vender, não tem empresa, cara, não tem funcionário, não tem dinheiro. Então, o foco delas, no começo, está em validar produto e vender. Então, todas elas têm essa máquina de vendas muito azeitada. O aprendizado 9 é que elas testam, medem e aprendem, né? Isso não é exatamente um conceito novo, isso já existe desde a década 50 e 60, com o toyotismo, com a filosofia oriental. Isso foi, vamos dizer assim, ganhou uma nova roupagem com o Eric Rice, que é um cara fundamental para entender startups hoje em dia. E ele fala que os erros são aprendizados, e você tem que errar rápido e barato, né? Não adianta você ficar em cima de um projeto durante meses e meses para saber, depois de 6 meses, 10 meses, 1 ano, que você partiu de uma premissa errada, né? Então, ele fala, erre rápido, porque você vai errar de uma forma barata e você vai ter tempo para consertar. Então, ele tem uma frase dele lá que ele fala, as empresas vencedoras não são as que têm as melhores ideias, são as que aprendem mais rápido, porque erraram mais rápido e erraram barato. Então, elas conseguem ter esse diferencial aí competitivo com relação à concorrência. O aprendizado 11 é que essas empresas são orientadas a dados, né? Se a gente para pensar, no mundo de startup, a gente sempre ouve falar, né, KPI, OKR, indicador e por aí vai, e realmente, ter métrica hoje é fundamental, né? Não dá para tomar decisão sem olhar para os números, né? Então, a maioria das decisões é baseada em dados, não em achismo, né? Você tem que olhar para o dado, tem que olhar para o mercado, tem que olhar para o que o cliente está te falando, olhar para o que o seu público interno te fala também, baseado nas interações que eles têm com os clientes, e tomar decisão, né? Não adianta aqui o achismo lá do dono da empresa, eu acho que a gente deveria investir em tal coisa. Tá, mas você acha por quê? Né? Claro que tem um componente do feeling aí, da experiência do empreendedor, que é extremamente relevante, mas para ter esse feeling, a pessoa tem que ter acesso a dados, né? Então, tem a frase clássica lá, né? Em Deus a gente acredita, todos os outros tragam dados, né? Não adianta vir com achismo, porque isso não vai funcionar. O aprendizado 12 é que essas empresas, como elas pensam alto, sonham grande, elas colocam metas ousadas, né? E aí eles usam metodologias como OKR, né? Que é Objetivos e Resultados Chaves, para alinhar os times. Então, no OKR, ele tem um conceito de metas esticadas, né? Que você coloca uma meta maior do que você acha que vai dar. Porque você fala, não, cara, eu vou mirar lá em cima. Se eu acertar um pouquinho para baixo, tá bom, mas vamos pensar grande. Então, elas colocam metas ousadas. Vamos para o próximo. O aprendizado 13, para mim, é um dos mais importantes. É que essas empresas colocam verdadeiramente o cliente no centro do negócio, né? E eles buscam incessantemente o feedback desses clientes, né? Houve uma mudança, está havendo uma mudança, na verdade, do mercado, vamos dizer assim, transacional, que era de compra e venda, para o modelo de assinatura e recorrência,
onde o cliente paga para ter acesso a um serviço que você oferece. E se você não oferece um serviço bom, meu amigo, um abraço, ele vai buscar outro, vai cancelar teu serviço e vai embora. Então, a gente tem que acreditar que o ciclo de vida do nosso cliente deve ser longo, né? Para pensar no Netflix, que cobra R$30 por mês. Como que a conta fecha? Ela só fecha se a Netflix pensar que ela vai ter uma relação de anos e anos com esse cliente. Senão, a conta não vai fechar. Claro, tem a questão de escala, de atender milhões de clientes e por aí vai. Mas ela pensa no sucesso do cliente e coloca o cliente no centro da estratégia dela. Então, isso é uma coisa muito importante e as startups utilizam de metodologias como o NPS para se orientarem, né? O NPS, para quem não sabe, é aquela pergunta que você faz para o seu cliente, né? Qual a probabilidade de você me indicar para um amigo ou para um conhecido? E a pessoa dá uma nota de 0 a 10, de acordo com a nota, você classifica os seus clientes, né? Entre detratores, neutros e promotores. Então, esse é o primeiro passo para você entender o que está se passando com o seu cliente. Então, nesse mundo, o cliente ficou muito poderoso, né? Você percebe que para você cancelar o Netflix, basta você entrar no site deles ou no aplicativo e cancelar, e qualquer dessas outras empresas, o lock-in que a gente chama, costuma ser muito baixo, né? Para você cancelar. Não era mais como antigamente. No mundo do software, por exemplo, você comprava um software caro, né? Pagava caro, instalava na sua máquina e fazia todo mundo da empresa usar. E se o pessoal começava a reclamar, esse software é ruim, não presta, você fala, cara, vai ter que usar, bicho, paciência, paguei caro nesse negócio aí, usa. Hoje não, você assina, sei lá, um pacote Office da vida, quanto custava antigamente quando a gente comprava em caixinha, né? Ia lá na Calunga, pagava lá, sei lá, 300, 400 reais no pacote Office, instalava o CD na sua máquina e usava. Cara, você ficou insatisfeito? Paciência, cara, você não ia trocar. Hoje não. Hoje você paga, sei lá, 20, 30 reais no pacote Office por mês. E se você não gostar, puta, você vai para o Google Drive, você vai utilizar outra ferramenta. Então, nesse sentido, o cliente ficou muito poderoso. O aprendizado 14 é que essas empresas, como eu já falei, trabalham nesse modelo de recorrência, né, ou no modelo de recompra. Né? Se a gente está falando de uma empresa aí como o iFood e como o Rappi, por exemplo, não é exatamente uma assinatura, mas é uma compra recorrente. Né? Você acaba gostando tanto do serviço, ele acaba sendo tão útil que você se torna um cliente recorrente. E o modelo de assinaturas, como eu já falei, que acabou tornando o cliente muito poderoso nessa equação. Né? Então, a gente tem que pensar na vida do cliente, ela tem que ser longa com a gente, porque senão a conta não vai fechar. E o aprendizado 15 aqui para a gente fechar, é que as startups oferecem um ambiente criativo. Né? Eu deixei isso aqui por último, porque muita empresa tradicional fala assim, não, agora eu vou virar uma startup. Aí compra lá meia dúzia de puff colorido, coloca uma piscina de bolinha, coloca ping-pong, videogame e acha que está tudo certo. Né? O ambiente criativo aqui ele vai muito além dos móveis, né, do que tem na empresa. Ele passa também pela valorização das pessoas, de verdadeiramente criar um ambiente criativo, né, onde os escritórios se parecem mais com uma casa ou um clube, enfim, um lugar legal para realmente se produzir. Aqui, por exemplo, é uma foto de uma sede do Google lá nos Estados Unidos. Eles trabalham muito com o conceito lá de espaço aberto, né, onde você não tem uma mesa fixa, você pode cada dia trabalhar de um lugar diferente, numa mesa, numa rede, num sofá, num puff, por aí vai. Então, esse tipo de coisa acaba trazendo muito mais criatividade para o negócio. Para fechar, queria só indicar alguns livros aqui. O primeiro deles eu já comentei, é o Startup Enxuta, do Eric Rice. É um livro clássico para entender metodologias de Lean Startup. É um livro bem legal. O segundo livro é o Startup Manual do Empreendedor, do Steve Blank. Steve Blank é um cara fundamental e seminal aí no mundo de startups. Esse é um guia bem legal. Terceiro livro eu já comentei também, Organizações Exponenciais, que ele mostra
como essas empresas que conseguiram uma escala, conseguiram crescer, como que você pode trazer isso para a sua rotina. O quarto livro, um livro nacional, Mude ou Morra, de ex-executivos da Netshoes, que transformaram uma lojinha lá de sapato num negócio que se tornou muito grande. E o último livro, Satisfação Garantida, do fundador da Zappos, aliás, outra empresa que vende sapatos pela internet, foi comprada pela Amazon, acho que uns 5, 6 anos atrás. Era isso, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Fico à disposição aí para conversar. Me adicionem lá no LinkedIn, vou estar por aí no evento hoje o dia inteiro também. E aqui está o meu e-mail. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!